A frieza espiritual é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Ela afasta a pessoa de Deus de uma forma tão grande que é como se a pessoa ela estivesse morta espiritualmente, estivesse morta para Deus. Jesus manda um recado para a igreja de Sardes falando justamente sobre isso e temos muitas lições para trazer para a nossa vida. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal TV Átrio, que bom ter você por aqui. Caso não seja inscrito, você pode se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações, assim você sempre vai receber as meditações aqui postadas com uma mensagem de fé. Vamos então para o nosso estudo, a quinta carta que foi dirigida ao anjo da igreja de Sardes. Diz assim o texto sagrado, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 em diante. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. E arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vamos fazer uma pausa aqui para meditarmos. Então, qual é a condição espiritual da igreja de Sardes? O Senhor Jesus revela que aquela igreja, ela estava numa situação, numa condição de frieza espiritual. Eles tinham fama de que viviam, mas na verdade eles estavam mortos, e não mortos fisicamente, eles estavam mortos espiritualmente, ou seja, eles acreditavam estar vivos, mas estavam mortos espiritualmente. Isso é a frieza espiritual, e é uma das piores coisas, porque a pessoa que está fria espiritualmente, normalmente as pessoas à volta dela percebem que ela está fria, que ela já não é mais fervorosa na fé como antes. Mas normalmente a pessoa é a única que não percebe, é a única que nega, que rejeita. Alguém fala para ela, olha, você está se esfriando, toma cuidado. Aí a pessoa fala, não, porque isso. Então normalmente a pessoa que está nessa condição é a única que não percebe, que não reconhece. E aí o Senhor Jesus ele faz justamente um alerta para essas pessoas que estavam frias da igreja de Sardes. É como se Jesus aqui ele tivesse falando, olha, acorda, porque se vocês não se arrependerem, eu vou vir para vocês como um ladrão da noite. Esse exemplo do ladrão da noite, o Senhor Jesus está dizendo, olha, no momento que vocês não estiverem preparados, no momento que vocês não estiverem com a salvação de vocês, eu vou vir e infelizmente vocês vão se perder. Então, Jesus, não querendo que isso acontecesse, não querendo que eles fossem condenados, alertou eles acerca daquilo. Falou, lembra do que vocês têm ouvido? Jesus fala, no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Ou seja, lembra das pregações que você ouviu, lembra das meditações da palavra de Deus, do que você tem ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Então é importante a pessoa ela se arrepender. E se você que me ouve se encontra nessa situação de frieza espiritual, a mesma coisa Jesus diz para você. Lembra do que você tem recebido, do que você tem ouvido, do que Jesus tem falado com você através da palavra dele, e guarda isso, se arrepende. Você só precisa se arrepender. Primeiramente, você precisa reconhecer que você já não é mais como era para Deus, e você precisa se arrepender. É Jesus mesmo que falou. Jesus falou, arrepende-te. Então, o Senhor Jesus, ele não quer te condenar. Se você se encontra nessa situação, saiba que o Senhor Jesus, ele não quer te condenar. Ele quer justamente que você seja salvo. Foi por isso que ele dirigiu essa carta, para que aqueles da igreja de Sardes não fossem pegos de surpresa, mas fossem salvos.
É isso que Jesus esperava deles e é isso que Jesus espera de cada um de nós, que nós fiquemos vigilantes. Jesus mesmo falou no versículo 2, "Sê vigilante". O diabo, ele tenta de todas as formas derrubar a pessoa que está bem com Deus. Então, por isso, todo cristão precisa ser vigilante para não cair nas ciladas do diabo. Jesus fala, e confirma os restantes que estão para morrer. Então, além da pessoa ser vigilante, a pessoa precisa ajudar, confirmar aqueles que estão indo por esse caminho, que estão indo por um caminho de perdição. Ore por essas pessoas, estenda a mão para elas. Mas também, na igreja de Sardes, haviam aquelas pessoas que não haviam se contaminado, aquelas pessoas que haviam permanecido fiéis, que haviam permanecido firmes. E Jesus manda um recado para elas também. Está escrito assim, a partir do versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem algo mais glorioso do que isso? Jesus falou, olha, vocês que permaneceram fiéis, vocês que permaneceram firmes, vocês vão andar vestidas de branco comigo, porque vocês são dignas disso. Eu não vou negar vocês diante de meu Pai, eu vou dar testemunho de vocês diante de meu Pai e dos seus anjos. Glória a Deus, bendito seja Deus. Deus quer nos salvar. Você percebe? Deus, ele quer a nossa salvação. Então, se você já se entregou para Deus, fique firme, não deixe que nada desvie você desse objetivo. Mas se você por alguma causa, você vem tardando a sua entrega a Deus, você ainda não se entregou, você tá meio lá, meio cá, decida por se entregar para Deus antes que Jesus venha como o ladrão da noite. Jesus, ele quer te salvar. Jesus quer ter você do lado dele no reino dos céus. Mas isso depende de você. Isso depende de nós, porque a parte dele, ele já fez. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois assim você ajuda para que ele alcance mais pessoas. Caso deseje, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo, falando suas experiências, dúvidas ou algo que tenha a acrescentar sobre esse assunto. Guarde a sua fé até o fim e que o Senhor Deus te abençoe grandemente.